Olá, tudo bom? Em primeiro lugar, muito obrigado por você estar aqui assistindo essa aula. Sei que 8 horas da noite numa quinta-feira não é fácil. Então eu prometo que eu vou trazer um conteúdo de extremo valor. Assista essa aula até o final. Preparei tudo com muito carinho. Tudo aqui faz sentido, o conteúdo vai todo se encaixar. Então preste atenção, tome nota se for possível, se você quiser também. E a partir de fica no grupo do WhatsApp, né, você está aqui no grupo do WhatsApp, toda semana, toda quinta-feira eu vou preparar uma nova aula com novo conteúdo que eu com certeza vai ajudar vocês. Então estou muito animado, vamos lá pro conteúdo para não demorar tanto, né. Deixa eu mudar aqui. Eh, aqui, né, hoje o tema da aula de hoje é justamente sobre como atrair o seu paciente dos sonhos e parar de atrair os pacientes que só perguntam o preço. Esse é um dos maiores problemas que eu vejo nos profissionais de saúde todos os dias, sem exceção, pelo Instagram, por alunos, no direct, no WhatsApp, todos os dias eu ouço os profissionais de saúde falando assim: "Ah, não, eu só atraio o paciente, pergunta o preço, o paciente pergunta o preço e some, o paciente não é nem paciente, né, ele não vira o paciente, ele envia uma mensagem e some, não responde e tudo mais. O que que eu faço? Claro que tem também a questão do processo comercial, que também eu vou tocar um pouco nisso, mas a grande problema que acontece, que é justamente o que que você vai aprender hoje, né, que é o tema dessa aula, você vai descobrir como atrair o seu paciente dos sonhos e parar de atrair esse tipo de paciente, ou pelo menos se esse paciente entrar em contato, ele já está mais preparado. E só para você entender o contexto, essa estratégia é a mesma que eu utilizo aqui com os alunos, com mentorados, com os clientes aqui da agência. Eu já estou mais de 6 anos como profissionais de saúde, quase 10 anos, sou formado em marketing, ensino superior mesmo, e estou quase 10 anos com marketing digital. Eu tive uma franquia de desenvolvimento web, mas por decisões estratégicas saí da franquia, abri a minha própria agência e nos últimos 6, 7 anos, mais ou menos, um pouco antes ali da pandemia, eu comecei a me dedicar exclusivamente para profissionais de saúde. Então, tenho bastante propriedade para falar. Eu fiz muitos testes, consegui identificar ali um padrão e vou trazer isso aqui para vocês, né. E o que mais você vai aprender é justamente como criar um posicionamento estratégico, se tornar uma referência, porque foi exatamente isso que eu percebi. Eu comecei a perceber que os clientes que tinham um posicionamento estratégico, que eles tinham alguns elementos ali no Instagram, ou se tornavam uma referência, se tornavam uma autoridade, eles não tinham tanto esse problema. Os pacientes eles já chegavam querendo agendar, eles já chegavam às vezes cobrava até um pouco mais caro na consulta e mesmo assim ele queria. Então eu comecei a identificar esses elementos e trabalhar, fazer muito teste e conseguir identificar o padrão e vou trazer aqui para vocês, né. Então assim, a verdade que vocês têm que entender que geralmente as pessoas acreditam, né, que isso acontece, né, o paciente fica perguntando o preço e tudo mais, não é porque o mercado está saturado, porque é crise, porque as pessoas não querem pagar, não é isso, né, que o paciente só quer o mais barato, não é isso. Inclusive essa questão do paciente só quer o mais barato, aqui na verdade só querem os mais baratos. Eh, ontem mesmo eu estava falando com uma aluna que ela me enviou uma mensagem falando que o produto dela é inclusive mais barato que o da concorrência, e mesmo assim ela tem dificuldade, porque o paciente pergunta o preço e acha caro e não consegue ter ali, ela não consegue agendar a consulta. Ela é terapeuta. Então não é uma questão só de paciente ficar mais barato, se fosse só mais barato, só você cobrar mais barato que você vai fechar. Será que fecha? Né, o que está acontecendo é que você não está se posicionando da forma correta. Você não tem clareza no seu posicionamento, né, as pessoas não enxergam valor no seu trabalho, né, então o preço ele acaba virando o único critério da decisão. Se você não tem nenhum diferencial, se você é visto como mais um pelo seu conteúdo, pelo seu posicionamento ali na sua região, ou por estratégias, a única coisa que o paciente potencial vai ver de diferente em você é o preço. E aí você vai sim entrar sempre na guerra de preço, o paciente vai ficar só perguntando o preço, né. E justamente quando o paciente pergunta o preço, é um reflexo direto da sua comunicação, tá. Aqui eu vou trazer esse conteúdo um pouco mais à frente também, mas só para deixar bem claro, não estou falando de ter um perfil de ostentação, como algumas pessoas falam, pra mulher comprar uma bolsa cara, para o homem botar um terno caro, você vê que aqui eu tô de camiseta, tô com terno caro. Então não é isso, não é a ostentação, não é o luxo.
é simplesmente você se posicionar para atrair o público que você quer atingir, né. Por isso que eu falo que é atrair o público dos seus sonhos, né. E quando você se posiciona, você, cria autoridade, você atrai as pessoas que não, que quando você não se posiciona, né, você atrai as pessoas que não entendem valor no que você faz, aí justamente a pessoa só fica perguntando o preço, entendeu. Mas isso vai acabar, você vai entender como é que faz, pra atrair o paciente que você quer, principalmente. Isso, tá. E os principais erros, assim, dos profissionais de saúde que eu vejo, né, os 6 principais erros, eles vou até abrir aqui logo, eles acham que não tem tempo para produzir conteúdo. Mas como assim eles acham que não tem tempo? Não, eles sabem que não, eles acham. Por quê? Eles acham que para produzir conteúdo, eles precisam gastar 1, 2, 3 horas todos os dias, precisa virar uma blogueira, ficar todo dia fazendo um monte de stories, e não é isso. Você não precisa, só precisa fazer os conteúdos certos, só precisa seguir uma linha editorial para criar aqueles conteúdos. E depois ficar reciclando, né. Aí com pelo menos ali 1, 2 horas a cada 15 dias, você consegue criar todos esses conteúdos e deixar tudo agendado. Então você não precisa gastar muitas horas do seu dia, você não vai atrapalhar a sua agenda. E quando você perceber que está dando resultado, você vai até intensificar, porque você vai perceber que, tem um resultado direto na tua clínica, no seu consultório, né. Então também eles não criam conteúdos por não saber o que postar, então esse é um dos grandes erros também quem, quer produzir conteúdo, né, um profissional de saúde, ele: "Ah não, eu sei que eu preciso produzir conteúdo, eu sei que eu preciso trabalhar no Instagram, mas eu não sei o que postar. Eu posto e ninguém engaja, ninguém fala comigo, eu falo sozinho, então eu não sei o que postar". Esse é um grande problema também, né. Um grande problema, falando do negócio em si, um grande erro, é depender do plano de saúde, né, para ter novos pacientes. Até dei um exemplo aqui de uma antiga mentorada, que é a psicóloga, ela cobrava não, né, ela ganhava R$ 60 pela consulta no plano. Se você é terapeuta, psicólogo, está assistindo, eu não sei se esse é o valor que o seu plano paga, esse é o que pagava para ela, né, R$ 60 a consulta. Então ali ela tinha que atender às vezes 8, 10 pacientes no dia, sabe, ficava aquelas, consultas curtinhas, ela não ficava extremamente cansada, chegava no final do dia exausta. E agora com tratamento com consultório, né, se tornou uma referência, com conteúdo certo, ela já consegue cobrar ali R$ 200 a consulta, sem problema, assim, de maneira super natural, super tranquilo. E ela atende 3, 4 pacientes por dia ali, uma consulta de 1 hora, faz um plano todo personalizado para aquele paciente, acompanhamento, enfim, ela tem todo o modelo de protocolo dela de atendimento, que não é o caso aqui da dessa aula. Mas ela, com 3, 4 pacientes, ela ganha a mesma coisa ou mais que ela ganhava com 10 pacientes pelo plano, com muito mais qualidade de vida, né. Hoje ela tem tempo para passar com o filho dela, com o marido dela, enfim, tá super satisfeita. Também um grande problema é justamente que fazem posts no Instagram, mas sem estratégia de construção de autoridade. Então, às vezes, a pessoa até posta conteúdo, tá ali postando e tudo mais, mas não constrói autoridade, sabe, é o que eu chamo de conteúdo Google. É aquele conteúdo que são 3 dicas para XYZ, o que fazer para XYZ, por exemplo, 3 dicas para, sabe, é aquele conteúdo muito sem graça, muito sem sal, é aquele conteúdo que só parece que ninguém vai se interessar, não tem um diferencial, não tem um conteúdo de bastidores, não tem um conteúdo que cria conexão com a audiência, não tem um conteúdo que quebra objeção, que constrói autoridade, não tem nada disso, tá. Já trabalhou com agências de marketing e teve pouco resultado, então eu passei por isso, né, tem a eterna briga da agência com o profissional de saúde, que principalmente as agências que não percebem isso, os profissionais que não têm, esse posicionamento. Então é aquela briga do chegava ali no final do mês, a agência chega e fala: "Nossa, nós geramos 100 leads para você, esse mês bombou", e o profissional de saúde falava: "Não, mas a gente fechou um paciente". Só chegou lead desqualificado. Os pacientes só perguntavam no período se sumiam. Ninguém agendou. A campanha foi horrível. Só que lá nas métricas para a agência, né, em termos de métricas da agência, as campanhas estavam teoricamente boas. Aí a agência vai reestruturar a campanha. No mês seguinte, a mesma coisa. "Ah, continua com o anúncio ruim, lead desqualificado, paciente que não pode pagar". Então acaba que o profissional de saúde troca de agência, troca ali 2, 3 vezes, 4 vezes,
e muitas vezes fica frustrado, acha que a internet não funciona, que o marketing não funciona, que o Instagram não funciona, mas muitas vezes só ajustar o posicionamento faria total diferença para ele ter o resultado, muitas vezes foi a falta de um posicionamento, né. E também tem um erro que vai de novo ali um pouco na gestão, que é ter aquela secretária fofinha que eu chamo, ao invés de uma secretária lucrativa, que é aquela secretária que às vezes já tá ali há 20 anos no consultório, né, já peguei muitos casos aqui que o filho é dentista, a mãe é dentista e a secretária trabalhava com a mãe, então ela é uma pessoa de idosa, os pacientes amam ela, super fofinha, todo mundo adora ela, mas ela não é uma secretária que vende, sabe, o paciente entra em contato, não faz follow-up, não tem um processo de venda, de agendamento, não tem essa pegada da venda. Então, eh, claro que nesse caso da fofinha desse exemplo que eu dei, poderia contratar até mesmo um CRC, né, que é uma profissional especialista em atendimento para vender, ela vai ficar ali só vendendo. Claro que você precisa ter volume de leads um pouco mais alto, mas vale muito a pena. Os casos que a gente pegou aqui tiveram muito resultado. Agora, se não for o caso, você também pode treinar a sua secretária. Você tem que entender que a sua secretária é um braço direito do seu consultório, do seu negócio, tá? Ela precisa, ser focada, trabalhar para vender, para agendar a consulta. Então também, se às vezes o paciente entrou em contato ali perguntando o preço, ela precisa ter os scripts, precisa saber contornar essa conversa dele para agendar uma consulta. Não dá para ela chegar também e falar assim: "Ah, o paciente perguntou o preço, a a secretária falou que é R$ 200 a consulta e o paciente não agendou". Não, tem que as pessoas vão entrar também em contato perguntando o preço, mas você também precisa, ou a sua secretária saber agendar ali né, o paciente. E também o mercado como um todo, né, que eu vejo do mercado como um todo. E aí, né, eu vejo assim, quem é você? Eu vejo basicamente 3 profissionais de saúde, né, 3 tipos, assim. Aquele que está estagnado, que precisa crescer, já tentou de tudo, mas não consegue sair do lugar. É aquele que fatura ali 8.000, 10.000, às vezes 12.000, tem até o faturamento, mas não consegue sair do lugar, sabe. Ele já fez anúncio, já fez algumas estratégias, mas não consegue sair. Começa a achar que não funciona. O profissional que não consegue bater as metas, né, então ele tem ali tem uma estrutura bacana e tudo mais, então estrutura tem custo, né, o custo é alto. Ele coloca como meta, e é uma meta real, não é uma meta inventada, que ele precisa ter, sei lá, 40.000 de faturamento, mas ele acaba faturando 15.000, 20.000. Aí um mês ele fez uma promoção, fez uma ação quando chegou os pacientes, bateu 40.000 de faturamento. Nos outros, voltou para 15.000, voltou ao normal, ele não consegue bater o faturamento, tá. E tem também os que já têm resultados, mas que querem acelerar, né, eles são bons profissionais, já têm uma boa estrutura, mas eles sabem que precisam avançar mais, que podem avançar mais, mas não estão conseguindo, e precisa mais de tração, né. Justamente, isso traz também os maiores problemas também que eu vejo nas clínicas, nos consultórios, é justamente não conseguir o paciente particular que paga o valor justo, né, só consegue paciente por indicação e plano. E qual é o problema de conseguir paciente por indicação e plano? Né, o plano paga muito pouco, né, o exemplo que eu dei aqui em cima, você vai precisar trabalhar muito para ter um bom resultado. O paciente por indicação eu falo que é ótimo, porque é um paciente que chega praticamente fechado, é um custo zero, mas o problema é depender do paciente de indicação, porque o paciente por indicação, ele você não tem previsibilidade. Se você está aqui, até nesse exemplo aqui, você já beleza, tua meta é 40.000, você bate 40.000 de faturamento, mas agora você quer bater 80, você quer bater 100. O paciente só por indicação você não sabe se você vai conseguir bater essa meta, você precisa de outras estratégias, você precisa ter uma captação ativa de paciente, né. A sua lucratividade é baixa, você não está dando conta de fazer tanta coisa, justamente por trabalhar tanto, né. E aí eu também quero, assim, se quem estiver assistindo pode colocar aqui no chat, vou responder, pode colocar aqui no chat: "Ah, eu tô no 1, eu tô no 2, eu tô no 3", escreve aí que eu vou estar olhando, e se eu estiver olhando, assim, pra lá que eu tô olhando, eu vou responder, tá. Não estou dando conta de fazer tanta coisa, tenho muitos concorrentes, sofro com a guerra dos preços e recebe muitos contatos de curiosos, pessoas que não respondem. E essas são as principais reclamações que eu ouço todos os dias aqui, as pessoas que preenchem formulários aqui dos alunos, enfim, tá?
E o que que faz um profissional de saúde ter uma agenda cheia de pacientes particulares, pacientes que entram em contato querendo trabalhar com eles, querendo agendar uma consulta com eles, que fazem questão, que sonham trabalhar com eles. Eles possuem um posicionamento estratégico, eles são vistos como uma referência profissional, né? E você não precisa ser famoso, tá, estar na TV ou ser um blogueiro, só precisa produzir os conteúdos certos. E também precisa ter um processo comercial, tá. E aí eu vou entrar justamente agora nessa parte de mostrar como que você vai, eh, criar o seu posicionamento estratégico. Então vamos lá, o passo a passo para você construir o seu posicionamento estratégico e já ter resultados hoje, tá. Eu vou trazer aqui um passo a passo, presta bastante atenção, anota aí se for preciso, tá. Então, em primeiro lugar, você tem que identificar quem é o seu paciente ideal, né, você tem que pensar, já parou para pensar quem é o seu paciente ideal? Escreve aí, você já parou para pensar? Quem são as pessoas que realmente valorizam o que você faz? Quem são aquelas pessoas que realmente queriam ser atendidas por você? Ou não só valoriza e queria ser atendido, mas quem são aquelas pessoas que, precisam de você, sabe? Quem é aquele paciente ideal que se ele batesse hoje na sua clínica, você fala assim: "Poxa, esse é meu paciente". Você escreve as características dele, tá? Tem um perfil claro para atrair esse paciente, tá? Quais são os valores que ele valoriza? Ficou meio redundante, mas quais são os valores, as crenças, qual é a faixa etária, qual é a renda, a escolaridade, quais são os medos, as objeções que ele tem. Ele tem medos com relação ao seu tratamento, ao seu procedimento, enfim, ao seu serviço? Ele tem objeções? Quais são as crenças, são os valores, quais são os sonhos dele, o que que ele mais deseja? Às vezes, dependendo do seu trabalho, você só vai precisar mostrar o como que você pode ajudar ele, né, através dos e você identificando ali os sonhos dele, o que que ele espera para a vida pessoal dele, você consegue ter um perfil muito mais claro, por isso que eu falo aqui, um perfil muito mais claro para atrair esse paciente, entendeu? E aí tem um outro ponto também que entra na parte de ter um Instagram vitrine, sabe, um Instagram irresistível, que é a imagem que o paciente tem de você, que é a imagem que quando o possível paciente chegar no seu Instagram, o que que ele vai ver? Qual o tipo de imagem que o seu perfil e o que você estão transmitindo para ele? Porque uma coisa que vocês têm que entender, isso é muito importante falar isso aqui, o posicionamento, né, quando a gente fala de posicionamento, você precisa criar um posicionamento, muita gente falando sobre isso, precisa criar um branding pessoal, né, um personal brand e tal. Isso tudo nada mais é assim, claro que falando de uma maneira bem resumida aqui para vocês, nada mais é com que o como que você quer ser visto pelo seu público. E aí, quando você entende como que você quer ser visto pelo seu público, você cria ações estratégicas, até como eu falei antes, para criar esse posicionamento. Então você tem que entender qual é a imagem que você quer transmitir para esse paciente, tá? Para essa pessoa. E qual é a imagem que você está passando hoje? É um paciente, você está passando a imagem de um profissional que poxa, que é melhor que os outros, né, tem uma estrutura bacana, porque às vezes eu vejo muito que a minha clínica é linda, às vezes eu tenho pessoas que Pentrate que mandou aqui vídeo da clínica, eu falo: "Caramba, sua clínica é linda". Não tem um vídeo da sua clínica no Instagram. Como é que a pessoa vai saber que a sua clínica é tão bonitinha, que tem uma recepção tão bonita, sabe, seu trabalho é tão diferenciado, não tem falando nada de você no Instagram, não tem nada. Então, tudo isso é imagem, tudo isso é percepção de imagem e posicionamento, né, tudo isso você tem que trabalhar. E aí voltando para a questão do qual a imagem que você que o paciente tem de você. Eu trouxe aqui alguns exemplos, claro que aqui eu trouxe um exemplo só didático, não precisa, mas porque um chocolate é importado, é outro material, não é esse o ponto, tá. Mas o ponto aqui é justamente o quê? Tem o chocolate Garoto e tem o chocolate Toblerone. Basicamente, os 2 fazem a mesma coisa, os 2 tiram aquela vontade de comer um docinho, entendeu? "Ah, eu quero um chocolatinho", basicamente os 2 fazem a mesma coisa. Mas por que que um custa R$ 4 ali na Americanas, 3 por 10, e outro custa 40, R$ 50 e você ganha até de presente? Se alguém ganhar um chocolate Garoto de presente, você vai ficar: ganhei um chocolate Garoto". Mas se você ganha um Toblerone de presente, você vai falar assim: "Caramba, ganhei um Toblerone, poxa, vou até esconder, não vou dar pra ninguém, vou esconder, não quero que ninguém come meu chocolate". Agora o outro você não, come aí. Por quê?
justamente pela percepção de valor que essas marcas construíram para os seus clientes, né, como que elas se comunicam para eles, tá. E tudo isso faz com que um gere esse desejo até de dar de presente, enquanto o outro você nem faz muita questão. Aqui um outro exemplo também, eu peguei aqui do site, uma camiseta da Hering, R$ 59,90, e uma camiseta da Hermès por R$ 3.275. Se você for olhar, basicamente, pode ter uma diferença ali de material e tal, mas se você for olhar, basicamente são camisetas brancas, né. Se você encontra uma pessoa com uma camiseta dessa aqui ou com uma dessa aqui, se você só olhar, você nem vai saber que uma custa R$ 60 que a outra custa quase R$ 3.500, entendeu. E de novo, por que que uma custa R$ 60 e a outra custa 3.000? Pela comunicação, pelo posicionamento, pelo tipo de público que eles querem atrair. Então eles têm todo um trabalho de posicionamento, de imagem, da imagem que eles querem transmitir para o cliente deles, para poder justificar esse valor e as pessoas compram. E aqui não é uma questão, não tô falando de cobrar caro, né, cobrar um valor acima, cobrar barato, lá não, às vezes, pode ser que você tenha uma clínica que às vezes é popular e você quer ser uma clínica um pouco mais popular, você está extremamente satisfeito com as clínicas, né, que são populares, que são extremamente lucrativas, não tem problema nenhum, não é esse o ponto. O ponto aqui é que você tem produtos teoricamente similares com preços completamente diferentes e que tem públicos para ambos, né. Por isso que eu trouxe produtos parecidos, teoricamente, né, mas tem públicos que a diferença deles, uma das diferenças é justamente como que as pessoas veem essa imagem, veem a imagem. Se você vê uma pessoa com a camisa da Hering, você fala assim: "Ah, camisa da Hering". Se você vê uma pessoa com a camisa da Hermès, você fala assim: "Caramba, você até olha diferente para essa pessoa". Então é a imagem que essas marcas passam. E aí, vamos pensar, como que você vai construir o seu posicionamento, né. Os primeiros passos foi até o que eu tinha falado. Você tem que entender quem é você, né, qual é e quem é o seu público-alvo. Você tem que escrever tudo isso. Quem são os seus concorrentes, o que que eles estão fazendo, o que que você pode fazer de diferente, qual é o seu estilo visual, a sua comunicação, qual tipo de conteúdo você faz, né. Mas o estilo de conteúdo, o tipo de conteúdo com base no seu público. Se você tem um público ali de uma certa faixa etária ou de uma certa, status social ou faixa de renda, você tem que ver quais tipos de conteúdo eles consomem para estar ali, entendeu? E aí, sobre produção de conteúdos, tem algumas dicas aqui para você poder começar a produzir um pouco mais de conteúdo diferente, esses conteúdos que eu falo não é o conteúdo Google. Então você pode mostrar um pouco da sua rotina profissional, você pode criar conteúdos que realmente ajudem a sua audiência, né, com base no seu posicionamento, quando você define o seu posicionamento, como se define os seus diferenciais, quando você define a sua narrativa, a sua linha editorial, você pode construir, fazer conteúdos que realmente ajudam a sua audiência, né, o seu público eh, conteúdos com base no que você acredita, nos seus valores. Isso vai fazer com que você atraia pessoas que se conectem muito com aquele tipo de conteúdo, entendeu? As pessoas vão gostar de te acompanhar. Conteúdos pessoais, conteúdos de conexão, conteúdos de bastidores, tá aqui. Vai mostrar a rotina, mas também conteúdos de bastidores, mostrar um pouco dos seus bastidores. Então, às vezes, você tá, de repente, num congresso, num treinamento, num seminário, você pode mostrar ali um pouco dos bastidores, sabe, fazer algum conteúdo de conexão, de algo que deu errado ali, dependendo de novo, dependendo do seu público, dependendo da sua narrativa, mas é interessante trazer esse tipo de conteúdo. E aqui rapidinho, né, agora que você já entendeu que você precisa ter um posicionamento, você precisa ter um posicionamento único e estratégico, tem um recado muito importante para você. Estou abrindo as vagas para o meu novo programa, que é o Consultório Referência, tá? Esse programa, ele é exclusivo, ele é muito bacana, preparei ele com muito carinho. E para quem é o consultório referência? Para 3 tipos de profissional. O primeiro é aquele profissional que ele sabe que é um excelente profissional de saúde, mas que ele quer se tornar uma referência, ele quer criar esse posicionamento, ele quer ser visto, ele quer ser mais reconhecido, né, justamente quer ajudar mais pessoas, né, mas ele não tem ideia de como começar, ele não sabe como começar, tá ali meio perdido. Então eu vou te ajudar a construir esse caminho, eu vou te mostrar o caminho que você tem que seguir. O segundo é o profissional que já estudou,
que já estudou, né, já estudou muito, já fez curso, já estudou até marketing digital, já comprou cursos, faz post no Instagram, já, mas tem muita dificuldade de implementar essas estratégias, tá com um pouco ali de, chama de obesidade mental, excesso de conteúdo, né, ele tem vê muita estratégia, ele não sabe o que fazer, ele sabe o que ele precisa fazer, mas ele não sabe o quê. E você deve ter alguns pacientes, produz conteúdo, mas tem dificuldade de escalar e de ter mais resultado. Então, eu também vou te ajudar no caminho que você deve seguir. Vou te mostrar o passo a passo que você precisa seguir para chegar no próximo nível, tá? E o terceiro passo, né? O terceiro tipo, desculpa, é o profissional de saúde que já tem um bom faturamento, ele já está num status legal, ele já tem ali uma clínica bacana, um consultório legal, ele já tem uma secretária e tudo mais, mas que ele trabalha muito, tem pacientes que pagam pouco, já contratou agências de marketing, e só recebeu lead desqualificado, ele sabe que ele precisa criar um posicionamento único, ele sabe que ele precisa cobrar mais, ele sabe que ele precisa se diferenciar, né, para atrair os pacientes que valorizam. Ou ele já até tem um bom faturamento, mas ele sabe que ele pode faturar mais. Eu também vou te ajudar nesse caminho, sabe? Vou te ajudar a identificar o que está acontecendo e chegar no próximo passo, chegar no que você deseja. E como que funciona esse programa? É um programa basicamente de aceleração, bem direto ao ponto, com 4 semanas, 12 meses de acesso. Você vai ter 12 meses de acesso a todo o conteúdo, toda a metodologia, e nós vamos ter 4 semanas para implementar tudo, deixar tudo pronto para você, tá? A base da estratégia está toda gravada, você vai ter acesso, como eu falei, por 12 meses. Aí, na base da estratégia, você vai aprender o quê? Produção de conteúdo, posicionamento estratégico e autoridade e crescimento, como construir autoridade e crescimento. Então, você vai aprender como atrair o público certo, os tipos de conteúdo que você tem que fazer. Você vai aprender um pouco sobre posts intencionais, o que que é o social selling, que é você vender ali para os seus seguidores. Você vai aprender o meu exclusivo sistema CCA, que é o sistema onde você faz com que, os pacientes conheçam você, confiem em você e queiram agendar uma consulta com você. Isso aqui é muito poderoso. Você vai aprender sobre brand pessoal, como construir o seu brand pessoal, e você vai aprender como se tornar o profissional mais reconhecido da sua região. E também estratégias de crescimento de perfil e atração de pacientes de alto valor. Ah, Vicente, mas é só um curso gravado, não tenho tempo para ver curso. Não, é um programa de implementação. A metodologia está gravada, eu vou implementar todos esses passos para você, junto com você, tá? Então, você vai ter um encontro individual comigo, de 1 hora mais ou menos, onde você vai receber todo o meu direcionamento no que você precisa fazer de acordo com o seu momento. Eu vou fazer diversas perguntas, eu vou entender um pouco mais do seu negócio, as suas dificuldades, o que que está te travando, o que que está te impedindo de crescer e o que que você precisa. Eu vou criar um plano de ação personalizado para você implementar e vou te ajudar na implementação desse plano, tá? Você vai ter feedback diário, né, tem uma comunidade aqui no WhatsApp para você poder tirar todas as suas dúvidas, sou eu mesmo que respondo. Então, um grupo, se você tiver alguma dúvida: "Ah, Vicente, mas eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo, eu tive um problema aqui e tal", você vai ter uma comunidade no WhatsApp para tirar essas dúvidas. Então, um feedback diário. Isso aqui acaba sendo muito poderoso, né, às vezes o profissional também ele trabalha sozinho e fica, né, meio sem saber para quem perguntar, então agora você tem alguém para perguntar, tá? E você vai ter também 4 encontros ao vivo, né, sobre os encontros são os temas para você justamente, como saber como criar um posicionamento estratégico, como criar os conteúdos que atraem o paciente ideal, como você vai se tornar uma referência na sua região e também o funil para agendar pacientes pelo direct, que é o funil lota agenda pelo direct. Você vai aprender como que é tal o que eu falei lá do social selling. Então você vai aprender como implementar isso tudo, porque também não adianta você produzir conteúdo, "Ah, eu criei meu posicionamento, mas agora o que que eu faço?". Então agora você vai ter tudo isso, né, como criar posicionamento, quais conteúdos você vai fazer, né, você vai aprender a ter um Instagram, a ter os conteúdos, a se tornar uma referência, divulgar o Instagram para as pessoas e principalmente a agendar as pessoas que entram em contato ali, que também não adianta nada criar conteúdo e não agendar pacientes, tá? Então, basicamente, construção de autoridade, posicionamento estratégico e se tornar uma referência profissional. Mas a gente também tem alguns bônus, tá? Os bônus exclusivos
para essa turma. Então não perca essa oportunidade, tá? Você vai receber os robôs de produção de conteúdo, são os robôs que eu mesmo criei. Você não precisa assinar ChatGPT, você não precisa assinar nenhum programa à parte, nada. São os robôs de produção de conteúdo. Então, até quando eu falei assim: "Ah, você não precisa gastar horas produzindo conteúdo", não, você não precisa gastar, porque você vai ter os robôs de produção de conteúdo. Você vai ter um plano de ação personalizado. Você vai ter o mapa do brand, e eu já vou mostrar tudo isso para vocês. E você vai ter também a criação, eu vou criar a sua primeira linha editorial, justamente para facilitar na sua produção de conteúdo. Você vai receber o plano de ação, mais a sua linha editorial. E aqui, para vocês entenderem o que que é o mapa do branding, vocês vão receber o Notion personalizado, né? Naquela reunião eu vou fazer uma série de perguntas para entender, né, o seu negócio, personalizado com o seu posicionamento, quem é o seu público, quais são os diferenciais, calendário de conteúdo, produção de conteúdo, né, como produzir os conteúdos, o plano de ação. Então esse aqui é um material totalmente personalizado, você vai receber prontinho, e aí você, toda vez que precisar consultar, entender ali um pouco da sua comunicação, de posicionamento, basta entrar aqui e acessar, tá? E aqui, só para vocês verem como é fácil produzir conteúdo com os robôs de conteúdo, eu peguei aqui um robô, que é um robô que dá várias ideias de conteúdo. Que eu dei um oi, só para adiantar, né? Eu coloquei aqui um texto para adiantar aqui, não ficar, demorar muito tempo escrevendo. Então, aqui, ó, eu falo que eu sou um terapeuta, especialista em TDAH. TDAH basta, ele vai fazer umas perguntas: quem é você, qual é o seu nicho, né? Para entender. E eu coloquei aqui que eu sou terapeuta, especialista em TDAH, ajudo crianças, enfim, né, coloquei aqui só algumas informações para ele poder entender. Pode desenvolver um pouco mais, escrever um pouco mais quem é você. E aqui ele já vai te dar várias ideias de conteúdo. Olha, em poucos segundos, basta dar o comando aqui. Tudo prontinho para você. Já vai falando aqui, ó, rios. E esses conteúdos são os tipos de conteúdo que eu ensino. São os tipos de conteúdo. Conteúdos de conexão. Lembra que eu falei lá atrás que tem que ter conteúdo de conexão, conteúdo de autoridade, conteúdo de quebra de objeção, aqui, ó, de curiosidade. Ele já está programado para separar essas ideias de conteúdo com base nesses tipos de conteúdo. Então ele está dando aqui, ó. Post, ó, quebra de objeção. Claro que de repente um outro vai falar assim: "Ah, esse aqui eu não consigo usar", e não tem problema. Você tem 30 ideias, você pode pedir mais ideias. Aqui, ó, conteúdos de bastidores, tá vendo? Conteúdos de experiência profissional. Então ele vai dando aqui uma série de conteúdos, tá? Tudo para você, opinião, gosto pessoal, mais reels, enfim. Agora você não tem mais desculpa para não ter, eu não tenho ideia de conteúdo, eu não sei como postar, eu não tenho tempo, você não tem mais ideia. Olha, enquanto eu tô falando aqui, ele tá escrevendo, tá? Então não tem mais problema nenhum para produzir conteúdo, né? Ou seja, eu vou te entregar tudo, tá? A estrutura toda pronta, o meu sistema de inteligência artificial, o meu direcionamento, as minhas análises personalizadas ali para o seu negócio, para o que você precisa. Tudo pronto, tá? Ah, Vicente, mas quanto é que vai custar? Isso vai ser muito caro e tal. Não, vamos lá, calma. Você vai receber, para recapitular, a base da estratégia 100% gravada, encontro individual, mapa do branding personalizado, um plano de ação personalizado, a sua linha editorial criada por mim, os meus robôs de produção de conteúdo, 4 encontros ao vivo com aqueles temas, né, 4 encontros em grupo para trazer os temas para você, tudo prontinho para você. E quanto que custaria cada um desses, eh a base da estratégia é R$ 1.997, encontro individual R$ 2.997, o mapa do brand, que ele é totalmente personalizado, 997, um plano de ação também dá bastante trabalho criar todo um plano de ação para o seu negócio, 2.997, a sua linha editorial criada por mim, 1.997, os robôs já estão prontos ali, é um produto um pouco mais em conta, né? Então 497, e os encontros ao vivo, 2.997. Se fosse cobrar tudo separado, eles dariam R$ 14.479, que isso que você vai receber de valor hoje, tá? Mas é claro que eu não vou cobrar aqui R$ 14.479, tá? Você não vai pagar nem perto desse valor, você não vai pagar nem 10% desse valor, tá? Para entrar no consultório referência hoje. Então você não pode perder essa oportunidade. Para você entrar no consultório referência hoje, você vai pagar apenas R$ 99,50 por mês, tá? Ou 997 à vista com desconto.
Aqui tá como oferta mais do que especial, eu poderia até chamar de oferta quase que indecente, porque, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, não algumas pessoas falam que eu tenho um sotaque muito carioquês, eu não acho, mas aqui no Rio, com 99,50 você não compra nenhuma pizza, tá. Então, eu tô sendo bem sincero. Quem duvidar, manda mensagem aí no WhatsApp no chat duvidando, que eu vou tiro o print do iFood e mostro pra você. Você não compra nenhuma pizza. Então, por menos de uma pizza por mês, não dá nem R$3,30 por dia, 3,50 por dia, você vai ter a oportunidade de transformar o seu negócio de vez, tá? Construir todo o seu posicionamento, construir sua autoridade, nunca mais ficar atraindo paciente que só pergunta o preço, chega disso. Você vai atrair aqueles pacientes que você realmente quer atender, aqueles pacientes dos seus sonhos e ter um novo consultório. Principalmente preparar tudo e já finalizar o ano, iniciar o ano com tudo que você precisa, tá? Se você ficou até aqui, muito obrigado de verdade. Semana que vem eu vou trazer uma nova aula, mas não perca essa oportunidade. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, vou mandar o link também no grupo. Então, você vai preencher o seu nome, o WhatsApp, eu vou entrar em contato com você. Ah, não, mas eu tenho dúvida com relação ao pagamento, eu tenho dúvida se é para mim, eu não entendi direito um ponto ou outro, quero saber como é que vai funcionar. Manda uma mensagem, é um link só para você botar o seu nome, é um formulário de interesse, até para eu ver se faz sentido para você também. Não quero que você compre por comprar, eu quero que você compre se fizer sentido para você. Então, eh, coloque seus dados, eu vou entrar em contato, vou entender um pouco mais do seu negócio, ver se faz sentido para você. Então, se não tem nenhum problema, basta preencher, vou mandar o link lá no grupo e eu te espero dentro do consultório de referência. Um abraço.